bem-vindos a mais um episódio de Mafalda passou-se e comprou livros a mais. E neste caso é mesmo muito porque eu agora adquiri o hábito fantástico de, quando chegam novos livros, eu meto-os logo na estante. Portanto, eu perdi a noção da quantidade de livros novos, alguns velhos, sendo que a maioria deles até foram comprados a segunda mão, portanto, são novos velhos, chegaram aqui. Eu podia, alguns deles, só falar deles em 2021, guardar para futuros book hauls, ou vídeos da desgraça, ou vídeos de... eu tenho novos livros, mas decidi mostrar tudo, e para além de mostrar tudo, obviamente que depois serão as prendas de Natal, mas isso serão outros 500, só depois do tal evento acontecer é que eu poderei mostrar, apesar de a maior parte delas eu até já saber o que é que são, foram escolhidas por mim, portanto, detalhes. Enfim, sem mais longas, prepare-se que é um vídeo provavelmente, muito provavelmente, muito grande, e nem sei muito bem por onde começar. Os livros estão organizados por géneros. Então, vou começar por livros de ficção científica. Quer dizer, dois deles são claramente ficção científica, o outro poderá estar ali entre géneros. Eu li este ano pela primeira vez o Annihilation, do Jeff Vandermeer. Aliás, quem eu li pela primeira vez foi o Jeff Vandermeer. Provavelmente não foi a primeira vez que li o Annihilation, porque eu fiquei com vontade de ler novamente o livro. Pronto, eu tinha que ir buscar as continuações. Pronto, o segundo livro é o Authority e o terceiro é o Acceptance. Por enquanto são os únicos livros do Jeff Vandermeer que eu tenho, assim, únicos. Depois vocês percebem o porquê de estar a tentar à procura de palavras. Por acaso vem nas mesmas edições que eu tinha do Annihilation, mas foi por mero acaso, porque estas capas até já não estão assim tão fáceis de encontrar quanto isso. E estou muito entusiasmada para continuar a ler. Já me disseram que estes livros têm um tom diferente do Annihilation, mas eu estou... interessante. Estou curiosa na mesma e espero pegar neles brevemente. Depois, descobri este livro e achei que era interessante. É o The Thackeray T. Lampshed Pocket Guide to Eccentric and Discredited Disease, editado por Jeff Vandermeer e Mark Roberts. Isto é uma espécie de antologia a servir de enciclopédia de doenças estranhas, e cada doença ou cada página tem um autor diferente. É extremamente curioso, eu acho que vou morrer imenso com isto. Eu acho que existe, não sei se é esta, mas eu acho que existe uma edição em português pela saída de emergência, caso alguém tenha interesse. Não costuma ser assim livros muito caros, mas eu achei que era super curioso e adicionar as minhas estantes, porque eu quero ter mais coisas do Jeff Vandermeer, ou que tenho o dedo do Jeff Vandermeer. Falando de horror e livros que me custaram horrores para o tamanho que têm, mas que eu tive todo o gosto em fazer esse gasto, porque são livros que já são muito difíceis de encontrar e já estão fora de circulação, apesar de serem destas edições. Como é que eu ia dizer? Não serem assim tão boas edições, mas pronto. O livro é o All Saints Eve, da Amelia B. Edwards. Amelia B. Edwards foi uma autora que escreveu algumas coisas que podem estar mais ali na onda do horror, na onda do mistério, ainda antes da Agatha Christie. E era uma pessoa bastante interessante porque, em pleno século XIX, salvo erro, ela chegou a viajar pela Europa e pelo Egito sozinha. Pronto, vá lá, com uma amiga. E eu estou curiosa em ler exatamente.
Amelia B. Edwards was one of the greatest woman travelers of the Victorian age, and also an archaeologist of world renown, acclaimed as the Queen of Egyptologists. Tem 2 livros de viagens. Isto não era provavelmente muito normal na época vitoriana, ou pronto, vai lá, século XIX. E eu fiquei curiosa em arranjar coisas escritas por elas. Foi um dos livros que eu já andava à procura há imenso tempo, e quando ele apareceu eu não hesitei em comprá-lo. Depois outro é The Bell in the Fog and Other Stories, da Gertrude Atherton. É uma autora americana, e lá está, também é daqueles autores que escreveu algumas coisas mais na onda do horror. Foi protegida do autor do próximo livro, que não é este, troquei agora os livros, é este, do Ambrose Bierce, do qual eu também quero ler. Isto é tudo horror, pronto. São quantos? Esta coleção da Wordsworth Editions, Tales of Mystery and the Supernatural, é uma coleção que eu, de alguma maneira, não quero fazer toda porque, por exemplo, eles têm Lovecraft, e eu já tenho os contos todos do Lovecraft em português, portanto não me interessa ter repetido. Também tem Poe, que não me interessa ter repetido, porque também tenho os contos. Mas, no geral, é uma coleção que eu quero bastante. Mas eles não têm só coisas de horror, há algumas coisas que são de mistério. Depois, comprei o The Fifth Heart, do Dan Simmons. Eu ofereci pelos anos à Sofia do Daily Message este não, um exemplar igual a este, deste livro, porque nós gostamos bastante de Dan Simmons e gostamos de ler Dan Simmons juntas. Este livro passa-se em 1893 e a personagem principal deste livro, ou uma das personagens principais, é o Sherlock Holmes e a outra é o Henry James. O Henry James foi um escritor que existiu, o Sherlock Holmes é uma personagem fictícia. E basicamente isto passa-se durante o período. Se vocês conhecem a história de Sherlock Holmes, existe um período em que ele é dado como morto e que está desaparecido. Isto não é spoiler. Se é spoilers, paciência, já foi. E supostamente esta história passa-se nesse período nos Estados Unidos. E acho que tem. Se não tem fantasmas, tem ali qualquer coisa com fantasmas. Mas eu posso estar enganada. E supostamente o Moriarty também aparece, que é o. Caso também não conheçam Sherlock Holmes, o Moriarty é supostamente o vilão da coisa toda. Ainda nos livros de horror, mas estes agora são todos da mesma editora e faltam 2 que ainda não chegaram. Mas que irão chegar até o final do ano, espero eu. Se os correios não se atrasarem. É isto tudo. Ora, isto é tudo da editora Valancourt Books, que é uma editora americana, que eu já cheguei a falar aqui no canal, acho eu. Ou falei pelo menos no podcast que gravei com a Bárbara, do blog Barbara Reviews Books. É uma pequena editora americana que tem recuperado imensos textos de horror antigos e que já estava debaixo do meu olho já há bastante tempo. E agora decidi começar a comprar finalmente os livros e tenho gostado de aproveitar quando eles estão a preços interessantes. Portanto, a primeira coisa que eu vou mostrar é uma antologia que eles têm, The Valancourt Book of Horror Stories. Às vezes têm autores conhecidos, outras vezes são desconhecidos. Por exemplo, estou aqui a ver Richard Marsh, é um autor de contos de horror que foi relativamente conhecido. Depois, o resto dos nomes que estão aqui são completamente desconhecidos, por enquanto. Falta-me o número 2, que é um dos que ainda estará a chegar brevemente. Depois, The Valancourt Book of Horror Stories, volume 3, que também não estou a reconhecer aqui nenhum nome. É tudo autores para eu descobrir. E o que saiu este ano, que é o The Valancourt Book of Horror Stories, volume 4. Estas capas são extremamente giras e eu estou muito entusiasmada para ler estes livros. Esta editora tem uma coisa muito interessante, que para uma pequena editora tem sempre disponíveis versões em capa dura, versões em capa mole. Todos os livros estão disponíveis em formato digital, que eu acho fantástico.
e muitos estão disponíveis também em formato áudio. Depois, eles têm também uma coleção que se chama The Valancourt Book of Victorian Christmas Ghost Stories. E este é o primeiro livro. Basicamente é isso que eu vos digo. Durante a época vitoriana houve um ressurgir de contos de Natal, e muito por culpa do A Christmas Carol do Charles Dickens. Apesar do Charles Dickens realmente sobreviveu ao teste do tempo, nem todos os outros sobreviveram, mas isto está ligado com um projeto que eu vou fazer para... que já há 1 ano ou 2 que tenho vontade de fazer, que é desafiar outras pessoas a lerem histórias de fantasmas na véspera de Natal, ou próximo da véspera de Natal, porque pronto, cada um sabe como é que é a sua véspera de Natal e às vezes não dá para ler, tudo depende de como é de cada um, mas achei que era uma coisa engraçada de fazer e pronto, estes são os livros que eu arranjei para eu ler. Este é o número 2 de Valancourt Book Victorian, volume 2. Volume 3, e estou à espera do volume 4 que saiu este ano e ainda não foi expedido, mas deverá estar a ser. Depois, o ano passado eu falei imenso, e este ano continuei a falar, no livro Monster She Wrote, da Lisa Kroger e Melanie Anderson, porque fala de várias autoras. The Woman Who Pioneered Horror and Speculative Fiction. Esta palavra é tão fácil de dizer. A Valancourt começou a lançar agora alguns títulos que foram mencionados neste livro, alguns que estão fora de publicação há bastante tempo, e eu os vou estar a colecionar à medida que eles saírem e à medida que tiverem um preço interessante. Portanto, o primeiro que saiu foi aqui o Nightmare Flower, e eu acho fantástico que eles tenham mantido a linha gráfica das capas. Existem também em capa dura. A Nightmare Flower é da Elizabeth Ekstrom, e são contos. E o segundo é o The Woman of Weird Tales. Weird Tales era uma revista de ficção especulativa e ficção especulativa, ou seja, ficção científica, horror, e às vezes fantasia, mas era mais no onda de horror, que existia nos Estados Unidos durante imensos anos. Vários autores que nós hoje conhecemos como grandes autores de horror escreviam para essa revista, incluindo, salvo erro, Lovecraft. Mas também havia mulheres a escrever nessa revista. Obviamente que a maior parte desses textos, se as revistas não sobreviveram, perderam-se, e é isso que está aqui a recuperar algumas das autoras mais prolíferas dessas publicações. Durante o próximo ano vão sair, pelo menos já está programada a saída de mais 2 livros, e eu já estou a olho neles, à espera que apareçam a pré-venda para me oferecer mais uma prenda a mim própria, porque claramente eu não tenho livros para ler. Agora, a próxima temática é contos de fadas, mais coisa, menos coisa. Ora, este foi porque eu vi, não vi necessariamente este livro, ainda não tinha visto este livro, mas já tinha visto coisas deste autor no Instagram do tio Heartless, e pronto, quando vi este livro achei que eu vou gostar disto. E por cima tem uma capa tão linda, olha para esta capa, isto é giro, eu devia haver mais capas assim, ou não. Este é o Irish Folk and Fairy Tales Omnibus do Michael Scott. Eu estou numa demanda de ter mais coisas com histórias de fadas, portanto. Depois fiz a bela da proeza de encomendar este livro 2 vezes. Heroes and Villains, da Angela Carter. Eu também estou lentamente a adicionar tudo aquilo que acho interessante da autora às minhas estantes. A Angela Carter fez vários recontos de histórias tradicionais, ou modernização é mais reconto, mas às vezes no mundo atual, ou no mundo atual em que ela vive, óbvio. Na mesma onda comprei The Classic Fairy Tales, nestas edições, a Northern Critical Edition. Este livro é editado pela Maria Tadar, não sei se é assim que se diz o nome da senhora, mas vamos fingir que sim.
basicamente é um livro que não só tem contos tradicionais, mas tem alguns textos mais técnicos e introduções e exemplos de coisas, e lá está, eu quero ter mais livros deste género nos estantes. E por isso também arranjei este, que é o The Great Fairy Tale Tradition, selecionado e editado por Jack Zipes, ou Zips, que é um senhor que escreveu várias coisas sobre contos tradicionais, coisas técnicas. Esta é mais uma das edições da Northern Critical Edition, que eu desconhecia até bem recentemente, pronto, e agora quero várias coisas nestas edições. E também consegui encontrar este em segunda mão, The Irresistible Fairy Tale, The Cultural and Social History of a Genre, também do Jack Zips. Estes livros, eu quando os vejo, estes livros técnicos, quando os vejo a um bom preço, é de aproveitar, porque, por exemplo, este livro costuma estar bastante caro, novo, e está em ótimo estado, portanto, só coisas boas. Agora, o próximo passo é começar a estudar isto, por razões. Por razões que eu deixarei depois para outras alturas, quando for apropriado, se é que alguma vez for apropriado falar nisso aqui no canal. Eu disse que fiquei interessada em arranjar mais Northern Critical Editions, por isso quando vi que este livro tinha sido lançado, aproveitei. Esta é a Odisseia, do Homero, mas a Odisseia traduzida e editada pela Emily Wilson, que era a edição que eu queria, porque a Emily Wilson foi a primeira mulher a traduzir a Odisseia do latim. Para mim é um bocado estranho pensar que só em 2018 ou 2019 é que isso efetivamente aconteceu e foi publicado. Eu já andava a namorar esta tradução já há algum tempo, já tenho a impressão que já falei sobre isso aqui no canal várias vezes, que era a tradução que eu queria experimentar a ler. Mas quando descobri esta, porque como tem textos extra e acho que me vai ajudar na leitura da Odisseia, ou se calhar não, se calhar só vai fazer confusão, mas não interessa. Depois ainda da Norton, eu perdi-me um bocadinho nas antologias. Estes livros são novos, são caros, em segunda mão, são interessantes. Isto são textos que são dados em universidades e que são excertos para dar literatura e coisas assim do género. Mas eu fiquei curiosa e, como fiquei curiosa, investi em alguns livros. Portanto, tenho The Northern Anthology of American Literature. Neste caso é o volume C, que é de 1865 a 1914, portanto aquele período que eu gosto bastante, final do século XIX, início do século XX. Seguido de o volume D, que vai de 1914 a 1945. Depois existe ainda mais um volume que é de 1945 para a frente, isto de literatura americana, mas eles devolveram o meu dinheiro, não sei porquê, deve ter havido mais gente a comprar esse livro. Então eu não consegui ficar com ele e ainda não consegui voltar a achar, mas certeza que ele irá regressar um dia destes. Ainda dos mesmos, comprei o The Northern Anthology of English Literature, volume 1. Isto é grande e pesado. E volume 2, isto são ótimos livros para fazer. Já ia partindo uma unha à conta disso, mas pronto, enfim. Isto tem alguns exemplos de literatura inglesa ao longo dos séculos e obviamente que eu não vou gostar de tudo o que está aqui, mas eu acho que vai ser uma leitura interessante. Sim, isto é mesmo esta quantidade toda de páginas. Obviamente que não são livros para ler de fio a pavio, mas enfim, eu achei que era interessante e por isso mesmo adicionei as minhas estantes. Ainda faltam bastantes livros. Ora, os próximos livros são tudo livros de contos. Contemporary Women's Short Stories, selected and introduced by Susan Hill. Susan Hill é uma autora que eu já li um livro, tenho outra aí nas estantes por ler. Eu já andava a ver estas antologias de contos já há algum tempo. Agora aproveitei um dia destes. Este vem em capa dura.
tem contos de Angela Carter, Daphne du Maurier, Alice Munro e Sylvia Plath. Isto são as autoras que eu conheço, obviamente tem mais. Sempre uma boa maneira de conhecer mais autoras. Da Susan Hill tenho também o The Penguin Book of Modern Women's Short Stories. Foi um livro publicado nos anos 70, se eu erro. 80. E tem algumas autoras. A edição que eu tenho deve ter sido dada em alguma cadeira porque está tudo riscado. Tem autoras como a Elizabeth Taylor, Elizabeth Bowen, Muriel Spark e S. Biet. Eu nunca sei dizer o nome desta senhora e vou ter que dizer daqui um bocado outra vez. Edna O'Brien, Jean-Ry, e são as únicas que eu conheço desta lista. As outras irei conhecer quando efetivamente ler o livro. Ainda mais antologias. The Oxford Book of Modern Women's Stories, editado pela Patricia Craig. Pronto, porque eu claramente não tinha antologias de contos. Quer dizer, só por mulheres acho que não tenho assim tantas. Agora já tenho 3. 4, aliás. Portanto, nos próximos anos já estou fornecida de antologias só com autoras. Mas mesmo assim, arranjei mais uma antologia, que é o The Oxford Book of English Short Stories. Existem algumas antologias deste género. Existem umas com contos escoceses, contos irlandeses e provavelmente também de outras regiões. Estes foi 2 que eu fiquei tentada também a comprar, mas de momento escolhi apenas este, porque eram editados por uma autora que eu quero conhecer, porque já tenho aqui algumas coisas para conhecer. Estava a ver de quem eram os contos. Dickens, Anthony Trollope, Thomas Hardy, M.R. James, Rudyard Kipling, H.G. Wells, Saki, Chesterton, Woodhouse. Por acaso gostava de ler alguma coisa de onde eu não li nada. Virginia Woolf, D.H. Lawrence, Aldous Huxley, V.S. Pritchett, Evelyn Vaughan, Graham Greene, que também é um autor que eu tenho alguma curiosidade, T.H. White, Elizabeth Taylor, Lenora Carrington, G.G. Ballard, J.G., enfim, Angela Carter, Ian McEwan. Portanto, aqui alguns autores que eu conheço, outros que eu apenas conheço de nome e que quero experimentar. Portanto, vai ser uma ótima maneira de conhecer a escrita destes autores e, quiçá, acrescentar mais livros às minhas longas listas de livros a ler. Depois, eu fiquei curiosa com a autora A.S. Beit? Eu não sei dizer o nome da senhora, portanto, estou a passar figuras tristes. Tão bom. Comecei com o The Little Book of Stories, da autora, porque eu descobri que algumas dos contos dela têm alguma inspiração em contos tradicionais, e foram essas antologias que eu procurei. Apesar de eu querer também ler o livro mais conhecido dela, que é o The Possession, acho que é assim que se chama, mas ainda não adquiri. Portanto, este foi o primeiro livro que eu adquiri dela. Eu já o mostrei aqui no canal algures, porque foi um livro que eu comecei a ler para o N Histórias. Li o primeiro conto, gostei bastante. Requer alguma atenção e por isso mesmo não li muito mais durante o mês de novembro, mas isso já são outras histórias. Então, da autora, arranjei também Elementals, Stories of Fire and Ice, que eu irei descobrir, não é? E o The Djinn in the Nightingale's Eye, 5 Fairy Stories. E tem ilustrações, coisa que eu não sabia. Mas pronto. Já leram alguma coisa desta autora? Se sim, o que é que me recomendam? Se não leram, tenho curiosidade. Eu estou a gostar daquilo, do pouco que li, ou seja, do quanto que li, gostei.
Acho que vai ser fascinante ler mais coisas desta autora, apesar de não sei se vou querer ler o catálogo todo dela, porque ela tem alguns livros que depois já não... São interessantes, mas não é nenhuma prioridade por enquanto. Estes contos parecem-me ser bem mais interessantes. Estamos a chegar quase à última pilha. Livros de fantasia. Bom, então vou começar por... Finalmente consegui arranjar a edição que queria deste livro. É o The Ocean at the End of the Lane, do Neil Gaiman, que eu li este ano. E finalmente, ao fim de 3 tentativas... Não foi ao fim de 3 tentativas, foi ao fim de uma tentativa falhada. Eu tinha este livro numa edição que tinha comprado, que era maior. Depois, quando saiu a edição com esta capa, eu tentei comprar, mas veio com uma outra capa. E eu fiquei muito chateada, porque supostamente o ISBN, este códigozinho aqui atrás, era o mesmo. E não voltei a tentar comprar novamente o livro durante um tempo, até que depois eu comecei a ler e descobri que aqui ainda um outro livro, que já vos mostro, e achei que não, eu tenho que ter estes livros todos do Neil Gaiman. Se existirem livros com esta capa, eu vou querer ler com estas capas assim, ilustradas pelo Robert McGuinness. Eu vou querer ter nestas edições e por isso mesmo o outro livro é este. É o Smoke and Mirrors, é um livro de contos do Neil Gaiman. Estas são edições muito pequeninas, são mais pequenas do que as outras edições que eu tenho. Mas, enfim, isso agora não interessa. As capas são bonitas, que era aquilo que eu queria. Uma pessoa também come com os olhos, às vezes. Não enche a barriga, mas diz que enche o ego, o coração, sei lá, qualquer coisa. Adicionei mais um livro da Juliet Marilli às estantes. Ainda não li esta série. Provavelmente só irei ler quando sair o terceiro. Este é A Dance with Fate. Faz parte da A Warrior Bards novel, que é uma série, trilogia, provavelmente. Este saiu este ano. Agora só estou à espera que saia o terceiro. O segundo ainda não foi trazido para português, mas o primeiro já existe em português e eu sei que já houve para aí muita gente a ler. Mais uma trilogia, The Gormenghast Trilogy, do Mervyn Peake. Esta é uma trilogia de fantasia, mas que tem muita coisa de medieval. E é só isso que eu sei. É literalmente só isso que eu sei. Tá, isto tem os 3 livros. Os livros são Titus Grown, Gormenghast e Titus Alone. Esta trilogia existe traduzida em português pela saída de emergência. Foi adaptada também para uma série de televisão, se calhar vocês reconhecem este ator que está aqui, ou se calhar não. E pronto, é só isto que eu sei. Irei eventualmente ler. Quando? Não vamos falar sobre isso, mas um dia. Circe, da Madeline Miller, porque já andava para arranjar qualquer coisa da autora e este pareceu mais interessante do que o outro livro da autora. O outro livro é o The Song of Achilles, mas eu tenho mais curiosidade com Circe do que propriamente o Achilles. Desta autora apenas li um conto, gostei bastante da maneira como ela conseguiu tornar personagens clássicas e mitos gregos ou greco-romanos e de alguma maneira modernizar e dar voz às personagens femininas que normalmente não têm tanta voz, ou pelo menos não são tão destacadas nesses recontos, excepto agora nos últimos anos, que agora tem havido um ressurgimento muito grande nos últimos 20 anos, vamos dizer 20 anos, de livros, se calhar mais, se calhar já há 30 anos, talvez 30 anos seja mais correto, de recontos em que existe uma exploração maior do papel da mulher nas histórias, não saindo da personagem, mas dando-lhes um caráter e vida que noutro tipo de coisas não tem. Isto tudo para dizer que eu quero ler este livro. Para depois voltar nas minhas estantes. E depois desta pilha, existe ali mais uma,
Os últimos são duas antologias de fantasia, editadas pelo George R.R. Martin e pelo Gardner Dozois. Não sei se é assim que se diz, mas vamos fingir que sim. Isto tudo porque eu cheguei a ver uns vídeos do Patrick Rothfuss, em particular um que ele estava a falar sobre a escrita do Slow Regard of Silent Things, e porque aquele conto era para uma destas antologias, por acaso acho que era para o Rogues, e ele depois acabou por escrever outra história para isto, e eu fiquei, ok, se existe, se esta antologia tem um conto dele, é capaz de ser interessante. Depois fui descobrir que tem mais outros autores que eu acho interessantes, outros que eu quero experimentar, e então fiquei de olho nela. Pronto, Rogues, destes, editado por estes dois autores. Tem autores como o Joe Abercrombie, Gillian Flynn. Eu acho que este é aquele conto da Gillian Flynn que eu acho que também tenho ali numa outra edição. Neil Gaiman, Garth Nix, Patrick Rothfuss, Steven Saylor, Liza Tuttle, que é uma autora que eu quero imenso ler. E depois tem aqui outros autores que eu não conheço. E da mesma maneira que depois descobrir este, que é o Dangerous Women. É no plural, não é no singular. Que também tem vários autores que eu estou interessada em conhecer. Ou alguns que eu já conheço e gosto. No caso Dangerous Woman, existem várias edições, existem edições que está dividida em mais do que um volume, como por exemplo em português eles estão divididos em mais do que um volume. Eu não sei se está completa, se tem todos os contos que era suposto ter. Eu consegui encontrar estas edições que têm os contos todos, portanto, muito contente com isso. No caso do Dangerous Women tem contos de Joe Abercrombie, Lawrence Block, Jim Butcher, Diana Gabaldon, Sherilyn Kenyon, Robin Hobb, George R.R. Martin, Brandon Sanderson, daqueles que eu conheço, mas também não tem assim muitos contos, são contos que alguns são um bocadinho granditos, e que eu tenho alguma curiosidade em ler, porque eu dei conta que de antologias de contos eu não tinha grande coisa de fantasia, e então decidi mudar isso com estes livros. E provavelmente com mais alguns que vocês irão ver no Natal. Sim, no Natal. Por último, foi uma série que eu já tinha começado no início do ano a fazer coleção. A coleção chama-se Rivers of London, do Ben Aronovich. Rivers of London é fantasia, histórico e paranormal, salvo erro. Passa-se em Londres. A personagem principal dos livros é um detetive e depois obviamente tem coisas paranormais porque, sei lá, existem fantasmas, existem bruxas, criaturas e coisas do género. E eu decidi comprar tudo aquilo que estava disponível da série, sem ordem nenhuma, porque os livros não estão por ordem. The Hanging Tree, aliás, Foxglove Summer, False Value, que é o último livro que saiu até agora, Whispers Underground, Moon Over Soho, The October Country, acho que é um dos últimos que saiu, The Furthest Station, Lies Sleeping e Broken Homes. Falta-me apenas aqui um livro que ainda não chegou, que é um livro que reúne todos os contos que fazem parte desta série e que, obviamente, eu também tinha que adicionar às tantas, porque coisas. Pronto, foi este enorme descalabro de livros que chegaram cá a casa nos últimos meses. Sim, porque alguns dos livros que estão aqui foram comprados ainda em setembro, mas só os estou a mostrar agora. E pronto, foi um descalabro. Conhecem algum destes livros? Conhecem algum destes autores? Têm interesse
em algum destes livros. Digam-me tudo nos comentários. E até um próximo vídeo, que não será um book haul, nem terá esta quantidade de livros. Em princípio. Porque se for uma de 3 recomendações às terças, é provável que tenha também à volta de 50 livros, quiçá até mais. Até o próximo vídeo.